Bom dia, eu sou Lúcia, representante de organismo, e só para completar ou até esclarecer o questionamento dela em relação aos casais, como a doutora Patrícia falou, com acima de 45, 50 anos. Hoje, os organismos, estou falando em relação à Itália, os organismos hoje, quando tem essa videoconferência, depois que o casal já tem aquela criança indicada para ele, eles passam novamente sobre uma avaliação e a CAI, que é a Autoridade Central Italiana, está solicitando um novo esclarecimento porquê do aumento da idade, que eles iniciam sempre no relatório, desejosos de uma criança até a idade pré-escolar. E por que eles aumentam? Então, hoje já está sendo feito um trabalho em relação a isso, de aprimorar, esclarecer e justificativas para que a CAI possa dar o prosseguimento. Então, é mais para esclarecer mais esse respaldo. Só um minuto, só para complementar, Patrícia, a pergunta da colega com relação aos organismos americanos, eu até gostaria, nesse cenário todo que se apresentou na mesa, com a colocação da doutora Maria de Fátima, crise na Europa, e número percentual das nossas crianças em acolhimento, qual a posição da autoridade central hoje nesse cenário? Não só com relação aos organismos americanos, mas a todo esse cenário. Tem mais uma pergunta. Acho que a primeira pergunta, se não vou me perder um pouco aqui, foi sobre a questão da idade, né? Como fazer a colocação de crianças mais novas. Assim, o que a gente tem visto, a gente não atua diretamente no procedimento da adoção, esse é um trabalho das comissões judiciárias de adoção. Mas o que tem gerado preocupação na secretaria é que a gente tem visto um perfil de adotantes mais velhos pegando crianças mais velhas, assim, com mais idade. E a questão do adotante mais velho, inclusive aí eu respondo também, alguém perguntou sobre os Estados Unidos. Há uma diferença que a gente tem visto com relação à adoção por casais europeus com relação a casais norte-americanos. Normalmente, casais norte-americanos que pegam crianças com mais idade são casais que já têm filhos. E é muito comum nos Estados Unidos a adoção por grupos maiores de crianças, mas, em geral, famílias já constituídas. Então, o que me gera um pouco de preocupação, assim, eu transmito um pouco do que a gente tem observado no âmbito da autoridade central, nos relatórios que a gente vem recebendo, é que os casais europeus sem filhos, que vão pegar a primeira criança, eles já têm, na faixa de 50 anos, vão pegar uma criança adolescente. Isso é muito difícil. A chance de uma adoção dessas dar errado é muito maior. Porque mesmo que o casal esteja preparado, faça curso de adoção, estude e não sei mais o que, é muito difícil uma pessoa que já tem toda uma vida consolidada sem filhos, de repente incorporar uma criança de 13 a 14 a 15 anos dentro de casa. Nos Estados Unidos, isso é raro acontecer. Tá? Os próprios organismos, quando preparam crianças, para pegar essa idade, em geral, já são casais que têm crianças dentro de casa, que já têm uma experiência. É muito comum pessoas que já têm filhos grandes, filhos saindo de casa, porque no sistema norte-americano e canadense, o adolescente que entra na universidade, ele sai de casa. Então, com 16 anos, eles vão morar nas universidades, na faixa de 16 a 17 anos, e aí essas famílias querem adotar, e aí pegam crianças de alguma certa idade. Eu não estou dizendo que o sistema melhor seja um ou outro, até porque eu acho que no sistema norte-americano não há uma boa assistência, muitas vezes, por parte dos estados. A gente sente, a gente vê pela experiência de acompanhamento de anos de trabalho, que a rede social nos países europeus era muito mais organizada. Mas, de qualquer forma, há uma diferença clara, e o que a gente tem visto mais são casais mais velhos, sem filhos. Eu acho que deve ser muito difícil um casal pegar, de repente, uma criança de 14, 15 anos. Para quem nunca criou um filho, deve ser muito complicado. Por mais preparado que a criança esteja e que o casal esteja. Até pela estrutura de vida que a pessoa já tem. Com relação à pergunta de Estados Unidos, organismo credenciado, nós temos um organismo que está em processo de credenciamento. E o nosso interesse era ter um organismo, ou dois, a ideia seria 2 organismos dos Estados Unidos.
quanto antes possível, porque há muitas adoções que continuam ocorrendo, que são adoções soltas, né? Na realidade, adoções sem organismos. O ideal seria que essas adoções fossem tramitadas por organismos de adoção internacional, porque há um acompanhamento pós-adotivo que é muito importante. E, embora nos Estados Unidos exista uma legislação, inclusive uma lei chamada Privacy Act, Ato de Privacidade, que preserva a privacidade da família, inclusive, o sistema americano é muito diferente, a pessoa não pode obter informações, o serviço social não pode ir numa casa e pedir informações sobre uma determinada adoção, há muita privacidade com relação a isso. Nós temos já um acordo com a Autoridade Central dos Estados Unidos, que os organismos que vierem a atuar no Brasil, eles vão ter que abrir mão e fazer reservas com relação a essa questão da privacidade, para que justamente os relatórios pós-adotivos possam ser enviados para as autoridades centrais estaduais, para as SEJAs. Então, já foi até negociado um acordo nesse sentido. Agora, não depende da gente a questão do organismo iniciar seu processo de credenciamento. Esse organismo, a Bethany, já deu entrada no Ministério da Justiça, mas demorou demais, com papelada, e não foi um problema do governo brasileiro, foi porque o organismo não se organizou. Ele tinha excelentes referências, mas só agora, recentemente, que deu ingresso com a documentação no Ministério da Justiça, dali vai para o Ministério das Relações Exteriores e, no final, vem para a gente. Então, o primeiro, digamos, o processo inicial do credenciamento, ele é mais lento. A gente espera que a gente possa ter logo 1 ou 2 organismos dos Estados Unidos para que essas adoções não tramitem de forma individual, né? E, com relação ao cenário geral, eu diria assim, há muita preocupação por parte da secretária, da ministra Maria do Rosário, com relação a adoções tardias. A gente tem tido alguns problemas de adoções que não foram bem-sucedidas. Eu diria assim, do ponto de vista da atual gestão, eu peguei o governo Lula e o nosso ex-secretário, Paulo Vanucci, que, além dos 3 filhos que ele já tinha do primeiro casamento, ele era pai adotivo. Então, ele tinha assim, um interesse muito grande, uma compreensão muito grande com o tema da adoção. Ele adotou uma menina, ele acompanhava essa adoção, assim, todo o envolvimento dele com o tema da adoção foi muito pessoal, sabe? Então, havia muito interesse da parte dele. Eu acho que, no atual governo, a posição é um pouco mais refratária com relação à adoção internacional, no sentido de haver mais preocupação, o que vai acontecer com essa criança, como é que vai ser o segmento dessas adoções. A gente tem procurado manter a ministra informada, no sentido que a adoção internacional, eu pessoalmente, eu não vejo assim, a diferença. Eu acho que a adoção nacional como a adoção internacional, elas têm o mesmo objetivo, que é encontrar uma família para crianças que precisam. E, então, a questão é a preparação da mesma forma que na adoção nacional. E da mesma forma que na adoção nacional, há adoções nacionais em que a criança digamos, a adoção não dá certo, da mesma forma na adoção internacional pode acontecer, com mais agravantes, porque a criança está em outro país. Isso não quer dizer que a criança não vai ter atenção na adoção internacional, ela também tem. E uma adoção muito, muito séria. Eu vejo países que têm um sistema muito bom de acolhida, que fazem, assim, são instituições muito dedicadas, com uma larga experiência, e até o número digamos, de adoções que não dão certo, são muito poucas as adoções internacionais que não dão certo. Eu tenho notado isso. São casos pontuais, mas são poucos os casos. E, pelo que eu vejo aqui, pelo que a gente recebe de informação, na adoção nacional, talvez até com mais frequência, né? O problema de adoções que não são bem-sucedidas. Mas a preocupação é encontrar família para a criança. Então, seja na adoção nacional, seja na internacional, e aí eu concordo com as magistradas que estão na mesa, o importante é inserir a criança no ambiente familiar. Então, no que diz respeito à nossa equipe da Autoridade Central Federal, a gente acompanha mais o pós-adotivo, a gente não atua na adoção diretamente, mas a preocupação é que as crianças sejam bem inseridas. Independente de qual família ou qual país, a preocupação é que a criança seja bem inserida no ambiente familiar. Eu só acho assim, que facilita realmente países com idiomas mais próximos do português, que têm mais proximidade do ponto de vista linguístico, isso é importante. Também países com contexto cultural mais próximo do brasileiro, vai facilitar a inserção da criança, claro.
E a questão da idade do casal que está adotando, principalmente se o casal, eu não digo nem tanto a idade, mas o casal que não tem filhos e que vai receber uma criança maior. Então, a preparação tem que ser mais intensa, e isso depende muito mais, obviamente, é um trabalho do Poder Judiciário, não do Executivo. O nosso trabalho no tema da adoção internacional ele é periférico, eu diria. A gente não atua diretamente na adoção. Gente, vamos finalizar essa mesa, então, que depois tem a continuação. A gente faz um intervalo de 10 minutos e continua. Eu queria agradecer a todos, principalmente os palestrantes. Foi realmente uma grande, né, ocasião da gente poder até entender os problemas para trabalhar sobre eles e unir forças. Obrigada. Gente, vamos voltar aos trabalhos. É importante esse momento da gente conversar, trocar e-mails, saber da experiência do outro, mas temos que voltar. Não, ele está aqui já. Então, essa mesa recebeu o nome de Países de Acolhida, Novo Horizontes para Nossas Crianças e Adolescentes. Queria convidar, então, à mesa o doutor Antônio Carlos Bellini. Chamar, então, também o doutor Geraldo Augusto Ramos Silva Júnior. Bom, nós vamos iniciar a fala, então, com o doutor Antônio Carlos Bellini, que é presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, e representante legal da MTD Bambini. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Se me permitem, eu vou falar em pé. Posso? Obrigado, viu? Mania de professor, né? Não gosta de falar sentado. Mas sim. Então, é um prazer muito grande, agradeço bastante o convite que me foi feito para vir aqui, não é? Em todos os ENAPAs, exceto um ou dois, eu estive presente, em todos esses anos estive presente, né, quase 15 ENAPAs. E antigamente a gente lembra que falar de adoção internacional nos ENAPAs era uma coisa absurda, era coisa de outro mundo. Falar de adoção internacional já era coisa de outro mundo. Nos ENAPAs, então, era totalmente relegado nem a um segundo plano. Não havia realmente plano para a gente falar, não havia espaço para falar sobre adoção internacional. Isso foi vindo com o tempo e no esteio desses ENAPAs todos, a gente conseguiu, desde 92, eu me lembro, desde 92, os encontros nacionais de Sejas e Sejais, né? O primeiro encontro nacional foi feito em São Paulo em 1992, e as sejas eram do Paraná, de São Paulo e de Minas Gerais. E a partir daí, então, a gente foi elaborando, a gente foi pensando melhor, a própria legislação foi sendo melhorada, nós chegamos às autoridades centrais com a ratificação pelo Brasil da Convenção de Haia, e hoje nós temos os nossos espaços de discussão tranquilamente na mídia, fazemos questão de ocupar a mídia, fazemos questão de falar da adoção internacional, fazemos questão de mostrar principalmente dados e dados estatísticos, né? Isso é só uma introdução. Eu só vou dizer, então, mais uma vez, quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui. Meu nome é Antônio Carlos Bellini, mais conhecido somente como Carlos da AIB. Eu represento no Brasil há 30 anos, já vai fazer agora 30 anos esse ano aqui, que eu trabalho com adoção e com adoção internacional. E a MTD Bambini é um dos organismos credenciados para adoção internacional aqui no Brasil, e além do Brasil trabalha mais em 30 países. A adoção internacional para a AIB é um pequeno pedaço do trabalho dela, porque nem tanto aqui no Brasil, mas em outros países se concentra muito mais na região de África e Ásia, na reintegração familiar e na prevenção do abandono da criança. Aqui no Brasil, ultimamente, justamente pela mudança da lei, não é?
por alguma resolução e também pela mudança do ECA, nós tivemos que constituir, então, uma outra associação, que é a AIB Brasil, que se ocupa só de projetos de prevenção e de reintegração familiar. E a AIB Amici dei Bambini se preocupa só com a adoção internacional. Atualmente, a AIB faz adoções em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia e no Pará, somente nesses 4 estados. E já há questão de 2 anos, eu fui escolhido pelo presidente da seccional de São Paulo, Luiz Flávio Borges Ducho, para presidir a primeira e única Comissão Especial de Direito à Adoção de todas as seccionais da OAB no Brasil. Nós temos aí comissões de infância e juventude em quase todos os estados, mas comissão específica de adoção, só aquela do estado de São Paulo. Eu tive a honra de ser convidado, e aqui também, com muito orgulho, eu digo que tudo isso que eu aprendi nesses anos, estou levando aos advogados de São Paulo, eu aprendi com todos vocês. Né? Alguns a gente já se conhece há 20 anos, outros há 15 anos, outros há 10 anos, quase todos os estados estão representados aqui, e quase todos eles a gente manteve contato em todos esses anos. Mas a OAB de São Paulo, e eu aqui represento hoje, além da AIB, também a OAB de São Paulo, tem essa preocupação de levar aos 322 mil advogados inscritos no estado de São Paulo uma palavrinha sobre adoção. Quizá um dia a gente consiga, em todas as OABs seccionais de todos os estados, também termos uma comissão de adoção, porque não nos faltam absolutamente advogados responsáveis e conhecedores da matéria. Né? Doutora Rosaura, doutora Lúcia, doutor Geraldo, tantos outros advogados que há anos trabalhamos com adoção internacional. Só complementando, também faz parte da nossa Comissão Especial de Direito à Adoção, a doutora Andrea Verotti, que está aqui também, que acabou de chegar, e representa a Cinque Pani. Também faz parte da nossa comissão de adoção, e depois eu falo um pouquinho sobre ela. Bom, o nosso tema dessa segunda parte, então, é novos horizontes para nossas crianças e adolescentes. Quando eu entrei em contato com a organização, me pediram que eu trouxesse, talvez, um pouquinho mais daquilo que já foi falado. Então, acho que a gente vai chover no molhado, mas vamos dar, né? Vamos banhar um pouquinho mais. Podemos passar? Bom, quadro geral, isso aqui, nesses dias a gente está falando muito sobre isso, são dados do CNA, não é? São os dados, esses em vermelho, são os dados de abril, e aqueles em preto são os dados referentes a fevereiro. Como aqui a gente não quer fazer exercício de estatística, não é? O nosso escopo não é esse, eu só trouxe esses dados aqui para a gente ver, a partir disso, aonde a gente trabalha a adoção internacional. Então, tudo que está fora disso daqui, e principalmente 5.163 crianças e adolescentes disponíveis, teoricamente, elas todas iriam para a adoção internacional, visto que elas estão ali há anos esperando, não é, por uma adoção, esperando por uma família. Esses dados todos, depois, quem quiser, a gente pode mandar, inclusive essa sequência de slides, é só deixar com a organização o e-mail, eu posso mandar tudo isso depois, não precisa ficar tomando nota. Bom, o que mais chama a atenção da gente é isso aqui, né? Menos de 1% aceita adotar crianças com mais de 8 anos de idade. A partir daí, a gente já começa a falar de adoção internacional. Vamos lá? Próximo. No estado de São Paulo, um belíssimo trabalho que a gente fez em 2008, infelizmente, nós não temos no estado de São Paulo os dados a partir de 2008, a menos publicados. Pode ser que o tribunal os tenha, mas publicados não. A gente vê um crescimento muito grande, né, dos casais nacionais para a adoção internacional. Eu trago a experiência do estado de São Paulo, que é aquela que é o estado que realmente faz mais adoção, tanto nacional quanto internacional. Vou passar muito rapidamente para a gente ter espaço para falar depois. Próximo. E esse aqui é um quadro que não é muito diferente do primeiro slide que a gente viu. Esse é o quadro da adoção nacional. Mais um. E aqui um quadro aterrador, né? É aterrorizante a gente ver isso. A partir daqui a gente começa a perceber por que
nós não conseguimos, e a gente deve muito, obviamente, aos grupos de apoio à adoção, na expansão